também convidar aqui o doutor João Carlos Leitão, psiquiatra. Psiquiatra tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Pessoas, hoje dentro de nós temos essa oportunidade de enfrentar um desafio urgente para transformar a realidade de milhões de pessoas. Se é 1% da população brasileira diagnosticada, se fosse só 1% de pessoas no espectro autista, mesmo assim nós teríamos pelo menos 2 milhões de brasileiros. Mas a gente tem 1% de crianças diagnosticadas, e adultos como eu, e adultos como vocês que são mães, pais. Se é uma condição genética, se temos um estilo neural, e a grande base dele, mais de 80%, é de base genética, temos muitos adultos, uma linhagem genética inteira, e uma família não diagnosticada. Imagine um mundo onde ser diferente significa ser desumanizado, onde singularidades de um cérebro não apenas desvalorizadas, mas frequentemente ignoradas. Esse não é um cenário hipotético. É a dura realidade enfrentada por muitos no nosso país, especialmente aquelas pessoas com cérebro no estilo do espectro autista. Certo? Para começar, eu gostaria de apresentar um dado que ressalta a gravidade de nossa situação. Cerca de 2 milhões de pessoas são diagnosticadas como pessoas do espectro autista no Brasil. Entretanto, esse número, muitíssimo subnotificado, não me surpreenderia se fosse 10 milhões. Porque se a gente está diagnosticando crianças de 7 anos, 5, que já é tarde, imagina uma pessoa com 37, que nem eu, que veio se diagnosticar aos 34. A grande maioria desses indivíduos, dos 2 milhões, imagina dos 10, não tem acesso ao diagnóstico ou tratamento adequado antes dos 5 anos de idade, perdendo a janela crítica de intervenções que poderia mudar suas vidas. Esse dado não é apenas um número, veja, isso é um grito de socorro, que tem sido consistentemente ignorado. Agora pensemos sobre o impacto de cada momento de atraso, não só nos indivíduos, mas em toda a sociedade. Antes de prosseguir, me permitam expressar minha gratidão por estarmos aqui reunidos hoje. Um agradecimento especial à deputada Dani Portela, que me cedeu o lugar antes que eu entrasse numa crise sensorial, e ao deputado pastor Júnior Técio, que não só reconhecem a urgência dessa causa, mas também nos convocam a agir. Agradeço também a todos os membros da mesa e a cada um de vocês presentes aqui, que dedicam seu tempo e esforço para ouvir e entender mais sobre a realidade enfrentada pelas pessoas no espectro autista e suas famílias no nosso estado de Pernambuco. Pode soltar. Hoje gostaria de compartilhar com vocês 3 histórias verdadeiras, cujos nomes foram modificados. Gabriel, um garoto brilhante, com interesse particular por estrelas. No entanto, sua jornada no espectro autista tem sido marcada por desafios constantes, desde o atraso no diagnóstico até a falta de acesso a terapias adequadas. A luta de Ana para obter suporte apropriado para Gabriel é uma batalha diária contra o sistema que parece desenhado para ignorá-los. Em uma ocasião, Ana me disse: cada dia que passamos esperando por ajuda, Gabriel se afasta um pouco mais das estrelas que tanto amo. Carlos, um adolescente autista, enfrenta enormes desafios na escola devido à falta de suporte pedagógico especializado. Sua mãe, Mariana, tem lutado incansavelmente por um ambiente educacional que não apenas entenda, mas também celebre as diferenças de Carlos. Eu só quero que ele seja visto como o menino incrível que ele é, não como um problema a ser resolvido. Mariana compartilhou comigo isso de uma conversa emocionada, e eu fiquei do mesmo jeito. Sofia, uma jovem autista que sonha em ser artista. A falta de compreensão e aceitação em sua comunidade e escola fez com que ela enfrentasse não apenas barreiras educacionais, mas também sociais. A mãe de Sofia, Lúcia, expressa sua frustração e medo. Todos os dias, Sofia volta para casa com o coração partido, sentindo-se menos do que é. Nossa luta é para que pessoas como ela possam ter um futuro onde sua criatividade e individualidade sejam valorizadas, não só reprimidas.
Minhas próprias experiências como uma pessoa do espectro autista, além de médico e ativista neurocosmopolita, reforçam esses relatos. Desde cedo enfrentei inúmeros desafios que moldaram a pessoa e o profissional que sou hoje. Lutei para ser entendido, para ser aceito, para ser autoaceito. Porque imagine como é você ser negado a vida inteira da sua singularidade. A dificuldade para você se aceitar, para você se reconhecer como gente, como uma pessoa digna de felicidade, uma pessoa digna de poder construir algo na vida e beneficiar a sociedade. Lutei para ser entendido, para encontrar meu espaço em um mundo que frequentemente vê as pessoas no espectro autista como um transtorno, através de uma lente de deficiência em vez de potência de diversidade. Senhoras e senhores, após estabelecermos a conexão emocional com o tema, eu queria falar que um dos pontos críticos que enfrentamos é a intervenção precoce. Estudos consistentes demonstram que intervenções aplicadas nos primeiros anos de vida de uma criança autista podem mudar drasticamente sua trajetória de desenvolvimento. E aqui entra o ponto. Uma criança não diagnosticada vira um adolescente não diagnosticado, que vira um adulto que sofreu o equivalente a uma pessoa 4 anos em guerra civil. O nome disso é transtorno complexo, trauma complexo. Isso é equivalente ao transtorno do estresse pós-traumático. Então, uma pessoa que foi diagnosticada aos 30 e tantos, 40, então uma paciente que foi diagnosticada aos 70, imagine o inferno que essa pessoa viveu a vida inteira. Vocês não querem isso para os filhos de vocês? Eu não quero isso para ninguém. A realidade do nosso estado mostra uma carência aguda de recursos que possibilitam diagnóstico e tratamento precoce. Essa lacuna nos serviços não só compromete o desenvolvimento individual, mas também põe custos significativos ao longo da vida desses indivíduos ao sistema público. Por quê? Porque esse indivíduo não desenvolvido em sua potencialidade, ele vai ser um indivíduo que não tem como beneficiar a sociedade com toda a sua potência. Ele não vai ser feliz. E não feliz, a gente abre espaço para transtornos. Agora sim, não transtornos do espectro autista. Transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos de inadequação, traumas complexos, transtorno de estresse pós-traumático e tudo mais. Não um transtorno do espectro autista. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que cada real investido em intervenções precoces para pessoas no espectro autista pode resultar em economias significativas em termos de custos futuros com saúde, educação e assistência social. Esse é um investimento que não só alivia a carga financeira a longo prazo, mas também melhora substancialmente a qualidade de vida de pessoas no espectro e de toda a sua família. Além da saúde, a educação inclusiva tem um papel fundamental. A presença de um ambiente educacional que suporte adequadamente alunos autistas não beneficia apenas esses alunos, mas eleva a qualidade educacional para todos. Programas inclusivos eficazes promovem a diversidade e ensinam a todos os alunos o valor da empatia e do respeito pelas diferenças. E veja, é muito fácil ter empatia pelo semelhante. Eu passei muito tempo ouvindo que o autista não tinha empatia, não tinha compaixão. Mas como assim? Se quando eu converso com uma pessoa no espectro autista, a gente se entende automaticamente. Se o autista não tem empatia pelo neurotípico, o neurotípico não tem empatia pelo neurodiverso. Porque essa empatia, ela é uma projeção das suas experiências individuais. A empatia verdadeira, ela é o abandono das suas experiências pessoais e do seu ponto de vista e ao se colocar desnudo na experiência de vida do outro, para senti-lo. Foi isso que aconteceu comigo durante o consultório. Durante a minha vida de psiquiatra, depois de mais de 6 mil pessoas atendidas, eu entendi como é que funcionava a mente do ser humano comum, do ser humano neurotípico. Porque tinha ali os pacientes que era muitíssimo fácil entendê-los, e a gente formava um vínculo enorme, só que quando eu me diagnostiquei, todos foram diagnosticados assim, cascata. Todos os pacientes que eu me dava muito bem, que tínhamos um vínculo muito forte, muito estreito, eram também pessoas neurodivergentes, eram também pessoas no espectro autista. Dentro desses desafios, trago algumas proposições. Proponho várias iniciativas estratégicas que abrangem tanto a saúde quanto a educação. Primeiro, fortalecimento da capacitação profissional. Veja, eu ouvi de uma psiquiatra muito capacitada, que eu podia até ter uns traços de autismo, mas tem muito mais coisa para resolver na minha vida. Eu já ouvi de psiquiatras renomados, e infelizmente tive que fazê-los passar vergonha em público, que eu não era uma pessoa do espectro autista.
É essencial a implementação de programas de treinamento obrigatório para profissionais de saúde e de educação sobre neurodiversidade e as especificações das pessoas no espectro autista, não do transtorno. Além disso, a formação continuada através de parcerias com instituições acadêmicas assegurará que nossos profissionais permaneçam na vanguarda das práticas baseadas em evidência. Não tem instituto para isso? Tem um sendo montado, no Instituto Espectro. CAPS. O CAPS talvez seja a saída. Não o CAPS transtorno. Não o CAPS álcool e drogas. Um CAPS que eu tenho chamado de CAPS Alt. Não é transtorno. A gente não é dependente daquilo. Onde é que se encaixa? É diferente. A ampliação dos CAPs especializados em pessoas no espectro autista ou um CAPs neurodivergente, especialmente em áreas menos servidas, mas eu digo nas capitais também, nas grandes cidades do estado, nas menores cidades do estado, um CAPs Alt, ele seria a base da modificação de estruturas para atender às necessidades sensoriais e às necessidades educacionais e de tratamento dos transtornos depressivos, ansiosos, transtornos de dificuldade de aprendizagem e tudo mais. Transtorno de dificuldade social. Veja, em vez de chamar transtorno do espectro autista, que resume tudo, simplifica como se fosse um desenho de criança de um bonequinho de palito, na verdade as pessoas no espectro autista elas têm transtornos de hiperfoco, transtornos sensoriais, transtornos de aprendizagem, transtornos de habilidades sociais. Veja, esses são os transtornos. Não sou eu. Você está meio transtornado aqui? Eu não estou. Implementação de suporte escolar adequado. Aumentar o número de assistentes de educação especial e capacitar os educadores em técnicas adaptativas de ensino são passos cruciais para uma educação verdadeiramente inclusiva. A criação de centros de avaliação especializados para melhorar o acesso e a qualidade diagnóstica em pessoas no espectro autista em todo o estado facilitará diagnósticos mais precisos e tempo de resposta mais rápido. Tempo é desenvolvimento, tempo é neurônio, tempo é neuroplasticidade. Apoiar as famílias, oferecer recursos de suporte robustos, incluindo terapia familiar, grupos de apoio e assistência social. Isso garantirá que as famílias de pessoas no espectro autista também recebam o suporte necessário para enfrentar esses desafios. Essas propostas não são apenas reativas, são propostas proativas. A gente precisa parar de apagar incêndio e consertar cana. São propostas proativas visando não apenas tratar, mas também integrar plenamente as pessoas autistas em todos os aspectos da vida social e educacional. É um modelo de atendimento que provou ser eficaz em outras jurisdições e que pode trazer benefícios substanciais para o nosso Estado. Agora que vimos esses dados, as histórias e as soluções, é hora de agir. A ação necessária não apenas para os que estão aqui hoje, mas para aqueles que não puderam estar, para aqueles que estão em casa, para aqueles que muitas vezes têm o diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar, que podem estar aprisionados em hospícios nesse momento ainda, em pleno 2024. Para Gabriel, que olha para as estrelas esperando o futuro onde ele possa ficar. Para Sofia, que sonha em expressar sua arte sem medo de ser julgada e rejeitada. E para tantos outros que se esforçam todos os dias para serem compreendidos e aceitos em nossa sociedade. Peço a cada um de vocês, representantes do povo e guardiões da nossa sociedade, que se comprometam hoje com a transformação da vida de pessoas no espectro autista em Pernambuco. Não se trata apenas de assinar documentos ou aprovar orçamentos. Trata-se de um compromisso moral, ético, social com os nossos cidadãos tão vulneráveis nos tempos atuais. Chamo todos aqui presentes, de todas as esferas governamentais, educacionais, sociais, a unirem-se nessa causa, contribuindo com sua voz, com seu poder, com sua capacidade de implementar mudanças reais. É essencial que caminhemos juntos, que cada passo seja dado com a certeza de que estamos construindo um futuro mais justo e inclusivo. Peço que as soluções propostas sejam não apenas consideradas, mas ativamente implementadas. Que cada escola, cada CAPS Alt, cada hospital, cada lar em nosso estado esteja equipado, preparado
não apenas para atender ou entender, mas para acolher, compreender e promover o bem-estar dos indivíduos no espectro autista. Não podemos mais esperar. Cada dia de atraso é um dia perdido para uma criança que poderia estar aprendendo mais efetivamente, poderia estar formando laços, socializando, tendo uma vida vivida em vez de sobrevivida. Beleza. Até aqui eu sobrevivi, mas nos últimos 2 anos eu tenho vivido. Mas seria muito bom que isso pudesse ter acontecido desde o dia 0 da minha vida. Eu faço um apelo não apenas como médico ou como pessoa no espectro autista, mas como cidadão e ser humano. Vamos garantir que cada medida, cada plano e cada recurso seja uma ponte para um futuro, no qual ser diferente não signifique ser menos. No qual cada talento seja reconhecido e cada sonho validado. Esse é o momento de deixarmos um legado, não apenas de palavras, mas de ações concretas que ressoarão por gerações. Que ressoarão na geração do meu neto, do meu bisneto. Obrigado por seu compromisso, coragem e compaixão, todos aqui. A gente pode fazer a diferença. A gente nunca teve sol, está pulverizado, está todo mundo muito junto. Tem uma legião inteira. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar um sonho com vocês, uma visão de futuro que a gente pode construir junto. Um futuro onde cada criança no espectro autista tenha acesso a diagnóstico precoce, as intervenções que lhes permitam florescer plenamente como indivíduos, onde os sistemas educacionais sejam verdadeiramente inclusivos e cada estudante possa aprender em um ambiente que respeite e valorize suas deficiências, mas principalmente suas qualidades, principalmente sua potência. Porque é isso que acontece com a educação comum. A pessoa neurotípica entra cheia de deficiências, mas o sistema educacional é treinado, é preparado para transformar aquilo e fazer brilhar as qualidades daquela pessoa. O que acontece é que a pessoa neurodiversa, ela entra numa educação que não foi feita para ela. E aí ela vai transformar o quê? Num transtorno? Não, numa pessoa mal cuidada. Não somos mal cuidados na nossa sociedade. Eu quis ser invisível por mais de 30 anos. Imaginem um mundo onde nossos espaços públicos, nossos programas de saúde, nossas políticas sociais sejam desenhados não apenas para excluir, mas para ativamente incluir e apoiar aquelas pessoas no espectro autista. Um mundo onde ser diferente seja sinônimo de potencial e onde a diversidade possa ser vista como um valioso recurso comunitário. Acredito profundamente que as mudanças que defendemos hoje irão reverberar através das gerações. Nossos filhos, os filhos de nossos filhos, olharão para trás e poderão ver esse momento como um ponto de virada. O momento em que escolhemos sair da inércia. Escolhemos ação, escolhemos inclusão em vez de exclusão. Escolhemos amor em vez de indiferença. Podemos ser arquitetos, vamos ser arquitetos dessa mudança. Vamos liderar com coragem, guiados por um compromisso firme com a justiça e com a humanidade. E quando nos perguntarem por que escolhemos esse caminho, diremos que foi porque acreditamos no futuro onde cada pessoa é valorizada por sua singularidade e cada estilo cerebral celebrado. Muito obrigado a vocês. Acabamos de ouvir o Dr. João Carlos Leitão, psiquiatra, fazendo suas colocações.